E aí galera, beleza? Professor Aido aqui de novo com vocês. Nós vamos falar agora sobre um outro tema, agentes internos do relevo. Tá? Então, um tema novo aí falando sobre agora a parte dos agentes que atuam na parte interna do nosso planeta. Né? Então sempre a gente tem assim, ó, agentes internos e externos, então os que estão dentro e fora. A gente vai chamar isso também de agentes endógenos, endo-dentro, né? Endógenos internos ou exógenos externos, aí no caso seria para outra aula nossos exógenos ou externos, tudo bem? Então nos agentes internos do relevo, nós vamos falar hoje sobre os três existentes no nosso planeta, né, que são tectonismo, tá? Abalo sísmico e vulcanismo. Esses são os três agentes internos do relevo. Então sempre, ó, vamos lá então. Agentes internos ou endógenos atuam no processo de formação de relevo. Já os exógenos, geralmente eles são o quê? Desgaste e modelagem, são bem diferentes. Os de fora desgastam, modelam, e os internos, tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico, eles formam relevo, constituem relevo, certo? Então, atenção aí. Então, quais são eles? Tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico. Esses são os três agentes internos do relevo. Bom, tectonismo. Já foi falado bastante sobre tectonismo, né? Em aulas anteriores, e aí nós comentamos sobre o movimento de placas, nós comentamos sobre as características de limites dessas placas, nós vamos rever algumas características disso agora também, em relação ao tempo geológico. Então, as placas, ou melhor dizendo, o nosso planeta, né? Ele não é uma camada totalmente integrada, como se fosse uma casca de ovo, tá, gente? Onde você não tem divisões. Lembra das nossas teorias? Eu disse teoria, não disse teoria. Tem gente que fica louco com isso, né? Lembra das nossas teorias? Então, quando eu falei para vocês, a teoria das placas tectônicas, que é a melhor de todas, né? Ela evidencia que todo o planeta está o quê? Flutuando e deslizando sobre uma massa pastosa que é o magma, tá? E que se movimenta, desliza sobre esse magma, né? Qual que é o fator que determina o movimento dessas placas, né? A convecção do magma, né? Ela faz esse processo aqui, ascensão, descida, sobe e desce, né? E aí ela flutua sobre esse magma. Princípio da isostasia. Quem descobriu isso? Lá na teoria, de novo, não teoria, na teoria ou teoria do Alfred Wegener, da deriva continental. Ele que começou com esse processo. Aí veio a teoria das placas tectônicas, né, que avançou um pouco em relação à tecnologia, os sonares, e descobriram sobre a existência dessas características, onde nós temos toda a Terra dividida em pedaços de grandes blocos, tá, que nós chamamos de placas tectônicas, que flutuam e deslizam sobre o magma, né? Bom, aqui dá para vocês terem mais ou menos uma ideia disso que eu acabei de falar, né? Então você tem aqui as características, né? A divisão do planeta em placas que se intercalam, né, uma com a outra e se encaixam uma com a outra como se fosse um grande quebra-cabeça. Só que internamente nós temos lá o magma, ela está flutuando sobre o magma, né? Ela mostrando a parte de cima, que é a casca do ovo, como se fosse, né, dividida em pedaços. E depois por dentro você tem lá o magma. E ela flutua sobre esse magma com base no princípio da isostasia. Porém, elas seguem caminhos, direções distintas nesse processo, né? Lembra lá novamente da aula, ó, abdução, subdução, né? Então, adução. Então, cada uma delas é para um caminho, um sentido diferente, né? Então, aí nós vamos analisar um pouquinho melhor aí as características desse processo. Esse processo do movimento de placas, ele pode ser de curta duração, onde você vai ter um movimento horizontal, rápido, onde nós vamos ter o chamado movimento orogenético ou orogênese. Então esse movimento forma as grandes cadeias montanhosas, ou seja, né, num processo rápido, acelerado, essas placas se movimentaram e formaram grandes elevações do relevo. Isso geralmente é da era cenozoica. Já foi feita uma aula sobre isso, explicando melhor esse tempo geológico. Então geralmente são movimentos horizontais, que modificam a estrutura do relevo, certo? E que, tá, formam geralmente grandes cadeias montanhosas. Aí vem o que? A hiperogênese ou hiperogenético, que são os movimentos de placas, que são movimentos verticais, que demoram muito para ocorrer. Esse orogenético, geralmente ele é de curta duração, então ele é recente, ó, cenozoica, tá? Enquanto que esse aqui, ele é um processo que demora muito. Então ele vem acontecendo há tanto tempo, muito lá atrás, ou seja, antigo.
e não altera as características da estrutura dessa placa. Então nós vamos ter como exemplo aqui chamados rebaixamentos, soerguimentos, né, do relevo oceânico. A gente faz um assoalho oceânico, ele dobra, ele forma um arqueamento dos oceanos, né, para cima e para baixo. Quando ele arqueia para cima e para baixo, vai ocorrer transgressão ou regressão da água desses oceanos, tá? Bom, aí nós temos a teoria, mostrando para vocês aqui aquela teoria, lembra que nós falamos do Alfred Wegener, né, que ele foi o primeiro a elaborar esse pensamento, né, sobre a questão de que imaginar que os blocos continentais, somente os blocos continentais, aquele que está acima do nível do mar, flutuava e deslizava sobre o magma, né? Então ele partiu do princípio da Pangeia, isso aproximadamente 250 milhões de anos atrás. Aí depois, mais ou menos agora também na Cenozoica, no Triássico, tá? Ambos na Cenozoica aqui, tá, gente? Aí vai ter a divisão do grande continente da Pangeia em dois continentes, Laurásia em cima e Gondwana embaixo. Inicialmente aqui, na Pangeia, só para lembrar, tinha só um oceano chamado Pantalassa. Aí, ambos na Mesozoica, tá? Mesozoica. Aí veio o Triássico, também na Mesozoica. Aí nós tivemos a divisão da Pangeia em Laurásia no norte e da Gondwana ao sul. Formou também o chamado Oceano Mar de Tétis aqui, tá, gente? Depois veio a formação, né, já basicamente aqui no Jurássico, da divisão de mais continentes, onde nós estamos aqui já chegando mais próximo da divisão entre a Cenozoica e a Mesozoica. 135 milhões de anos, ó, tá mais próximo. Aí já entra aqui basicamente, né, no final do período da Mesozoica, para a transição para a Cenozoica, ou seja, na era que nós estamos vivendo, né, então da Mesozoica para a Cenozoica começa o processo de divisão final daquilo que nós temos hoje. Então quando se fala assim, a formação dos atuais continentes, geralmente vai pegar aqui do Cretáceo, que é Mesozoica, para a formação do que? Da Cenozoica no período terciário. Então, do Cretáceo para o terciário, ali mais ou menos 60, tá, 90 milhões de anos, aí vai começar a estruturar o que nós temos hoje em relação à formação continental. Essa é a teoria de quem? Do Alfred Wegener. Aqui as placas tectônicas. Nós temos aí em torno de 12 placas principais no nosso planeta. Essas placas, elas seguem, então, movimentos distintos. Esses movimentos distintos que determinam o que nós já comentamos anteriormente, né? Que são os processos de obducção, subducção, adução, limite convergente, limite divergente e assim sucessivamente, né? Bom, aqui nós temos alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Algumas dessas placas seriam importantes que vocês guardassem. Então, por exemplo, aqui no nosso subcontinente da América do Sul, nós temos, por exemplo, aqui ó, a placa sul-americana. Aí nós temos, bem na divisa ali, né, do Oceano Pacífico, nós temos ali o Chile, Equador, Peru. Ali tem o quê? Uma cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes. Nessa Cordilheira dos Andes eu tenho uma outra placa que chama Nazca. Essas duas placas fazem assim, ó, um processo de limite convergente e subducção, ou seja, a placa Nazca, ela mergulha na placa continental, que é a placa sul-americana, e forma uma cadeia de montanhas orogenética, ó, orogênese, limite convergente destrutivo, tá, gente? Um processo que a gente tá vendo. Então, é um processo de subducção das placas, ó, subducção, limite convergente destrutivo, orogênese, tá? Isso aqui na Cordilheira dos Andes. O Brasil tem processos de formação orogenéticas, orogenia recente? Recente o Brasil não tem. Não possui, porque nós estamos no centro de uma placa, ó, sul-americana, bem no centro dela. Esses processos eles ocorrem geralmente na área de contato das placas, onde existe o contato delas. Onde o Brasil está, ele está no centro da placa, então é de estabilidade geológica. Quem está na área de contato, instabilidade geológica, tudo bem? Seguindo, em relação ao oceano, nós temos aqui no meio do oceano, tá, a chamada dorsal mesatlântica. Ela vem do norte lá, ó, próximo à Groenlândia, vai descendo aqui entre a América do Sul, tá, e o continente africano. Lá no meio do Oceano Atlântico tem uma cadeia de montanhas. Agora olha as setinhas, não sei se vocês conseguem ver bem daí. As setinhas elas indicam aqui um movimento, ó, bem no meio do oceano, ó, separação dessas placas. Então quando a gente fala separação, a gente tem um movimento de adução e de limite o quê? Divergente construtivo, ó, separação, limite divergente construtivo. Antigamente isso aqui se encaixava, ó, se encaixava como se fosse um quebra-cabeça, a Sul-Americana com a África. Lá nós vimos agora há pouco lá, ó, na Pangeia, não era assim? Vamos dar uma voltada aqui um pouquinho. Olha lá, eles se encaixavam aqui, ó, tá vendo? Ó, como se fosse um quebra-cabeça.
Aí eles começaram, aqui ainda está encaixado, aqui eles estão se dividindo. Então surgiu um oceano aqui no meio, entre nós, América do Sul e África, entre América do Norte e Europa. Está acontecendo o que aqui, ó? Acontecendo um processo chamado expansão do assoalho oceânico. Decorrente do que? Desse processo, ó, adução, limite, divergente, construtivo. Ao mesmo tempo que ele separa, ele expande o assoalho e também vai formar cadeias de montanhas internas aqui, que são chamadas o que mesmo? Dorsais oceânicas, ou dorsal, aqui no caso especificamente, dorsal mesoatlântica, tudo bem? Outra importante que é bom guardar, vamos pegar aqui, ó, a placa indo-australiana, aqui em cima da Índia, ó, bem na fronteira com o Nepal, nós temos aqui a placa indo-australiana encontrando com a placa eurasiática. Aqui tem a Cordilheira do Himalaia, onde nós temos as maiores elevações do relevo terrestre. Aqui que nós temos as maiores elevações do relevo terrestre. Geralmente esse processo é um processo também de que? Convergência, ó, convergência destrutivo, né? E de obducção de duas placas aqui, tá, gente? O que ocorre aqui nessa região. Então, convergente destrutivo, orogenético ou heterogenético? Orogenético, porque ele formou grandes cadeias. Então, se ele modificou o relevo rapidamente, em 60 milhões de anos, cenozoica, então quer dizer que tá, é um processo orogenético. Ele altera a estrutura, ele formou uma grande cadeia de montanhas de 8.000 metros, então altera a estrutura, então é orogênico. Tá bom? Aqui as placas, né, nós temos mais ou menos 12 das placas principais que existem no planeta, né, que eu acabei de mostrar algumas delas para vocês. O Japão aqui, tá, gente? A gente está basicamente numa região de 3 placas. Nós temos ali a placa basicamente da Filipina, placa eurasiática, placa do Pacífico, basicamente onde está o Japão. Por isso que o Japão é uma área de grande estabilidade, né? Então, são as 12 placas. É interessante dar uma olhadinha nessas placas também. Aqui os limites das placas que nós já estudamos em aulas anteriores. Então, nós temos os limites de placas. Ó, quando elas estão se separando, nós temos um processo divergente, né? Que é construtivo. Ele vai empurrar o magma para cima e vai construir. E elas se separam. O movimento convergente, o limite de movimento convergente, ele vai ser o choque, né? Então ele vai ser destrutivo, porque ocorre a colisão dessas placas bem na área do limite. Então é um processo de direção, de contato, de choque. E o limite de falha transformante ou conservativa é esse lateral aí que ocorre geralmente aqui no caso da falha de San Andreas, né? Falha de San Andreas, aqui no caso Cordilheira dos Andes, Himalaia, né? O convergente, destrutivo, e o divergente, as cadeias oceânicas. Tudo bem? Aqui ó, a demonstração de como ocorre um processo de movimento, né, de subducção. Aqui a placa oceânica, que ela é mais densa e mais pesada, ela mergulha na placa continental, aqui a Cordilheira dos Andes é assim. Ó. Então o que vai acontecer? A oceânica mais densa, ela mergulha e ao mesmo tempo que ela mergulha, ela força esse relevo aqui para ele subir. Aí ela vai fazer aquela dobra, ó, dobrou. Tá? Vai fazer com que essa parte aqui ocorra um processo, às vezes, vulcânico também, mas a elevação do relevo vai ocorrer através de um processo de orogenia por dobra. Tá bom? Esse é o processo de subducção. Outro agente interno é o vulcanismo. O que é o vulcanismo? O vulcanismo é um processo de fusão, saída do magma. Eu costumo sempre brincar com vocês sobre isso da seguinte maneira. Se você tiver uma panela de pressão na tua casa, vamos pensar assim, e essa panela de pressão ela vai ficar aquecida com um líquido dentro, com água, e quando ela aquece, ela libera essa pressão através daquela válvula que fica girando. Agora, se não tiver aquela válvula entupir, o que vai acontecer? Tempo para a resposta. Lógico, vai explodir. Então a gente tem que falar assim, ó, eu costumo sempre falar isso para vocês. Graças a Deus existe vulcão no nosso planeta, na Terra. Por quê? Embaixo da crosta, da camada rochosa das placas, existe o quê? O manto magma. Ele é pastoso e quente. Portanto, quando ele aquece, se ele é pastoso, tem líquido nele também, então ele cria pressão. Portanto, tem que sair. Se não existissem os vulcões, explodiria tudo. Então, é necessário a existência do vulcão. Então, chega um momento que ele vai forçar para sair essa pressão interna. Geralmente, onde que ele vai forçar mais? Nas áreas de contato dessas placas, nas áreas de instabilidade, nas áreas de alta pressão do magma. Ele força essa saída. Então, acaba ocorrendo um processo chamado efusão do magma, a saída do magma para a superfície. Tá? Então, esse é o processo de vulcanismo. Antigamente, a gente tinha vulcanismos diferenciados, né? Por área, linear, tá? Por fratura. Agora os vulcanismos eles são mais específicos, né? Locais, né? Antigamente você tinha processos mais intensos.
Um dos períodos mais intensos de vulcanismo da história do planeta foi o quê? Era Mesozoica, 220 milhões de anos, onde aconteceu o chamado TRAP do Paraná, ou TRAP do Paraná. Aconteceu no Brasil, né, esse TRAP do Paraná, né, pelo nome do estado, aí você já tem uma ideia. Então, foi o maior derrame de lava vulcânica do mundo, há 200 mais ou menos milhões de anos, formou o chamado terra-solo, terra roxa, aqui no nosso país. 1.200.000 km², pegou principalmente a região sul, parte da região centro-oeste também. Então, o maior período de grande incidência, né, de atividade vulcânica foi durante a Mesozoica. Bom, o vulcanismo ele vai ter então, nós temos a zona do magma, o manto, alta pressão, ele vai forçar esse magma, cada alta pressão do magma, a sair. Então ele vai criar um caminho de saída aqui. Esse caminho de saída vai ser chamado de duto ou chaminé, que é o caminho que vai levar o magma do manto até a superfície. Mas na hora que ele está formando esse duto, ele também vai forçar esse relevo que estava aqui em cima, que estava plano, a forçar esse relevo para cima. Vai se criar um relevo postiço, que eles chamam. Onde nós temos o que? Então, um relevo até formar a cratera, onde primeiro vai extravasar os vapores e cinzas, depois, que é chamam às vezes de fase sulfatárica, né? Liberação de gás e tudo mais. Aí depois ele começa a liberar rochas, pedras, até ele chegar a extravasar o que? O magma que existe aí. Um dos vulcões mais ativos do mundo fica no Havaí, chamado Kilauea, tá? Ele já está um bom tempo em atividade, extravasando lava vulcânica, não para, tá? Bom, em relação a vulcões, né? Nós temos aí, Brasil, basicamente, nós não temos vulcões ativos, nós tínhamos vulcões no passado, né? Então, Caldas Novas, Santos, alguns lugares aí do Brasil são evidenciados a existência de vulcões no passado, inativos. Mas no mundo, geralmente vocês podem olhar nas áreas de contato das placas, olha aqui onde tem a Cordilheira dos Andes, olha onde tem aqui as rochosas, tá? A área de contato aqui, a placa Cocos aqui na América Central também, onde nós temos aqui, ó, a região do Círculo do Fogo do Pacífico, essa área aqui é a área de maior incidência. Então pega aqui, ó, vem descendo lá, ó, basicamente da porção leste ali da Rússia, passa pelo Japão, vem aqui em direção à China, vem em direção aqui ao Sudeste Asiático, né? Aí passa pela Austrália e segue em direção aonde? Ó, segue em direção aqui à América do Sul, que vai subindo aqui pela Cordilheira dos Andes até chegar às rochosas e forma o chamado Círculo do Fogo do Pacífico, que é a área de maior incidência de atividade vulcânica do planeta, tá? Então, essas são as principais. Mais ou menos hoje nós temos cerca de 450 a 500 vulcões ativos no planeta, certo? Bom, e os terremotos, o último agente interno. Os terremotos são provocados, então, pelo movimento de placas, por também falhamentos, tá? Deslizamentos de terras, pode ocorrer dentro do oceano, formando os maremotos. Então, geralmente a gente tem o movimento das placas tectônicas. Eu geralmente pego uma caneta de vocês, de sempre de um aluno, e mostro isso aqui da seguinte maneira. As placas estão em movimento pela convecção do magma. Então, elas estão se movimentando, está acumulando energia. Está acumulando, está acumulando, está acumulando. Uma hora essa energia tem que ser liberada. É como se eu pegasse, vou pegar aqui em casa um pedaço de espetinho, aquele espetinho que você compra na esquina lá, espetinho de gato, sabe? Aí você pega um espetinho daquele lá, ó, dobrou, não está dobrando? Tá vendo aí? Está dobrando, porque tem energia acumulada aqui. Uma hora essa energia vai ser liberada. Olha lá, dobrou porque tem energia. Então, quando ocorre lá, quebrou, liberou energia. Eu gosto de fazer caneta, porque caneta, aquelas canetas bem rígidas, voa pedaço para todo lado. Então, mostra a liberação de energia. O que acontece? Você vai ter, então, no processo do abalo sísmico, tá? Os terremotos, aqui são exemplos, né, de alguns locais que já sofreram intensa atividade sísmica, você vai ter a ruptura dessa placa ou a liberação dessa energia dessa placa, ela está acomodada. Daqui a um pouco, de tanta energia, ela cede e aí ela acomoda novamente em outra posição. Quando ela faz isso, ela vai tremer. E aí é liberada a energia da parte interna para externa ou para o interior do planeta. Na área onde ocorre a liberação inicial dessa energia, a gente vai chamar de hipocentro. Isso já caiu no Enem, tá? Hipocentro, no interior do planeta. Essa energia vai ser liberada para cima, quando ela chega aqui em cima, na parte exatamente superior ao hipocentro, só que na superfície a gente chama de epicentro. Então vamos lá. No interior do planeta, lá na parte de contato da placa, onde ocorreu essa liberação de energia, onde ocorreu essa acomodação da placa, liberando toda a energia que estava lá anos e anos forçando uma outra, lá no interior chama hipocentro, tá? Sobre o hipocentro, na superfície, vai ter o epicentro. Então o cara fala assim, o epicentro do terremoto aconteceu a
tantos quilômetros da cidade e tal. Geralmente na televisão eles fazem isso. Tudo bem? Então, geralmente, os grandes fatores de ocorrência dos grandes terremotos estão associados a essas rupturas, a esses movimentos de liberação de energia dessas placas. Quando ocorre no continente, terremoto. Quando essas placas estão dentro do oceano e liberam energia, aí é maremoto, que geralmente vai formar chamadas ondas gigantes, que a gente vai chamar também de tsunamis, tá? Isso é bem típico ali, o nome, né, dos japoneses, tá bom? Consequências dos terremotos: vibração do solo, abertura de falhas. Em alguns locais você pode ter falhamentos no solo, aquele falhamento, né? Ou então movimentação que nós já mostramos, né? Sobe um pedaço da placa, desce outro, deslizamento de terra, tsunamis, que são as ondas gigantes, e até mudanças, não é bem na rotação, né? Mudanças no eixo de inclinação da rotação da Terra. Pequena inclinação, muito pequena. Nós tivemos um da Indonésia que chegou aí a cerca de 9 graus. O que aconteceu? Ele mudou um pouquinho o eixo de inclinação da Terra, né? Então nós temos ali a inclinação do nosso planeta, que determina as estações do ano, mas é mínimo, coisa mínima que também não vai alterar muita coisa em relação a nada, basicamente em relação às estações do ano. É só um pouquinho do eixo de inclinação da Terra aí que acontece, tá? Então, são algumas consequências dos terremotos: vibração do solo, abertura de falhas, deslizamento de terra, tsunamis e mudanças na rotação. Aqui, ó, para ver bem como é que é o círculo do Pacífico. Colocou aqui o posicionamento agora da Terra com a mudança, né, em relação ao posicionamento do nosso planeta, né? Então aqui dá para ver bem, ó, aqui, ó, o litoral do Chile e Peru, aí vem em direção aqui, tá, a Ásia, pegando aqui a Rússia, Japão, Sudeste Asiático, e forma um círculo. Por isso que eles chamam isso aqui de anel de fogo do Pacífico, ou círculo de fogo do Pacífico, tá? Gente, obrigado, mais uma aula, estamos juntos, firmes e fortes, continuamos aí na próxima. Um grande beijo, fui, abraço, se cuidem.